Saiu um novo trailer de Avengers Doomsday e, cara, eu poderia dizer que tá muito bom, mas não tá tão bom assim, porque é a junção de tudo que deu errado na Marvel até aqui para um filme que possa, possivelmente, consertar as coisas. E eu não tenho tantas expectativas assim que a Marvel consiga sair da lama que eles se meteram, porque eles tinham basicamente um bom caminho a se seguir, mas preferiram se manchar em merda e lama. E de repente, agora eles querem trazer um tipo de hype, um tipo de esperança para que as coisas possam finalmente melhorar ou sair do buraco em que eles se enfiaram. Então, não sei se eu tenho tantas esperanças assim que a Marvel vai conseguir sair dessa situação e melhorar, mas é óbvio que ver heróis e possivelmente um grande projeto da Marvel sendo produzida e reproduzida na tela é algo que deixa a gente com uma certa esperança, ou pelo menos uma situação que você fala, cara, aqui talvez eu possa dar o meu voto de confiança de que talvez alguma coisa saia bem. Bom, vamos ver se isso vai realmente acontecer. Meu nome é Alex, bem-vindos ao Poltrona Nerd. O trailer começa com a imagem da fachada da escola Xavier, dos X-Men, e logo em sequência aparece o professor Xavier olhando para o que possivelmente é aquela equalização dos planetas, ou a junção das dimensões, assim como vai ser a temática dessa nova saga de Avengers, que vão, se eu não me engano, vão ser 2 filmes. Não tenho grande expectativa nesse primeiro, mas talvez o segundo seja uma coisa muito boa. E nesse caso, o professor Xavier está vendo a merda acontecendo, que é a junção de todas das dimensões, não sei quantas, e que isso pode causar praticamente uma guerra instaurada entre os sobreviventes. Basicamente, quem ganha é o universo que sobrevive. Alguma coisa assim. Mas o trailer tá bem, acho que bem demonstrado, bem descrito o que pode vir a acontecer. E quem tá narrando, no fundo, é o professor Doom. Então, é basicamente o vilão dizendo de um modo que ele tá aparentemente a favor dos mocinhos, assim, vamos dizer, a favor dos heróis, mas não sei muito qual vai ser a direção, ou pelo menos o roteiro desse filme. Eu sei que tem já fidelizado nos quadrinhos, mas talvez no filme alguma coisa seja diferente. E eu não tô afim muito de buscar qual que vai ser a temática. Eu quero muito entender o que o filme tem a nos propor, basicamente, a partir desse trailer, que eu acho que já entrega coisa bem interessante, qual que vai ser o direcionamento deles daqui pra frente. Em seguida a gente tem a apresentação do Professor Doom, então é basicamente, ou possivelmente, o Tony Stark vestindo outro tipo de armadura, então a gente não tem uma noção do que vai acontecer, possa ser o próprio Homem de Ferro com uma armadura parecida, ou pelo menos uma armadura transformada no Doomsday, ou pelo menos um vilão mesmo do Quarteto Fantástico, já que o Professor Doom acaba sendo o vilão do quarteto. Então a gente tem a primeira demonstração da nova sede dos Avengers, que tá tendo uma coloração diferente. A gente lembra que com a formação original ela era azul e branca, agora ela é vermelha e branca graças aos novos Vingadores, que assim, não passam nenhum tipo de segurança ou expectativa. E temos talvez a primeira imagem deles pelo menos diante do trailer, deles chegando à Terra e sendo escoltados pelo Thor, que são os Quarteto Fantástico, assim como demonstrou nas cenas pós-créditos do Avengers New Day, New Avengers, vou colocar assim, o Quarteto Fantástico chegando na dimensão deles, na terra deles, e nesse caso o Thor sendo talvez um guardião galáctico, escoltando esses novas pessoas. Todos eles são recepcionados pelos que atualmente são os comandantes dos Avengers, que é o Sensoro, o Sam como Capitão América, o Bucky e o cara que é do Homem-Formiga, que eu não lembro o nome dele. Acho que é Stuart o nome dele, não sei. Mas são recepcionados por eles que, cara, já aqui você percebe uma grande diferença do quanto que a Marvel se sujou de lama, basicamente. Porque aqui, na teoria, era pra ter o Capitão América mesmo, Steve, Tony Stark, Homem de Ferro, e o Thor, no caso, que é o que tá vindo, mas o Thor, tipo, o trio que é o mais forte, o trio que combateu o Thanos, ou o trio que estaria disposto realmente a passar uma certa
imponência diante, dependendo de qualquer situação. Nesse caso aqui, eu só consigo ver uma galera muito insegura do que está acontecendo, principalmente porque dois desses caras são basicamente humanos, têm força natural, e só o Buck que tem talvez o soro para justamente combater algo que seja um pouquinho fora da curva, fora do plano terreno. Então, as coisas podem ir de mal a pior. É basicamente a Marvel juntando toda a lama, toda a merda que fez até o momento para ver se consegue tirar algum tipo de diamante diante disso. Também temos um plano maior, já que eles possivelmente já foram apresentados e estão demonstrando qual é a situação, com os três grupos que, na teoria, deveriam ser fortes, mas eu não vejo, igual eu falei, não vejo nenhum tipo de grandes expectativas. Temos o Quarteto Fantástico no centro, os velhos Vingadores, com o Sam ali do lado, que não faz o menor sentido, e os novos Vingadores, e assim, proclamados, assim como foi no último filme, que pra mim só consigo ver um grande grupo de bando de desajeitados que não conseguem se organizar e basicamente não passam nenhum tipo de segurança que vão realmente conseguir enfrentar algo tão grandioso igual é a expectativa desse filme. No máximo, a gente vai ter a noção de que tá todo mundo ferrado. Aqui, essa cena é muito boa, cara, do trailer, já que nesse momento é a Pantera Negra indo conversar com o Namor. Cara, já vou adiantar pra vocês que eu não assisti esse filme do Pantera Negra, não tenho muita noção do que se trata, mas eu conheço basicamente alguns heróis. Eu sei que a Shuri como Pantera Negra não faz o menor sentido, esse Namor todo esquisitão aí também não faz o menor sentido, e de repente eu me vi nessa situação com uma galera azul parecendo os avatares. Então eu falei, o que tá acontecendo? Acho que os filmes estão se misturando, por que os avatares estão na tela? Mas eu acredito que esse pessoal azul é tudo o povo do Namor, ou coisa parecida. Aqui a gente pode ver também na tela uns membros do Quarteto Fantástico, alguns membros do Novos Vingadores. Então, ai, cara, é assim, é muita merda reunida, sabe? É muita coisa ruim junta na mesma tela que eu fico, que é isso? Por que eu tô vendo isso, cara? Nesse momento do trailer, a gente vê um confronto entre Thor e Professor Doom. E nesse caso, me lembrou muito aquela situação do Thor chegando na guerra em Vingadores e enfrentando o Thanos, jogando o seu machado / martelo contra o Thanos e o machado meio que conseguindo superar as forças das 5 joias. Nesse caso aqui, alguma coisa acontece meio que um pouquinho de diferente. Aqui é a outra cena em que demonstra o Thor indo em direção ao professor e possivelmente o confronto entre os dois. Temos a cena e demonstração do Ciclope, aquele Ciclope da Fox. E, cara, gostei demais dessa cena, porque todo mundo esperava que esse Ciclope fosse tão bom quanto é o dos quadrinhos, mas infelizmente nos filmes não teve um roteiro que fosse favorável basicamente ao ator. Mas assim, só de olhar a gente percebe que a caracterização do personagem, pô, impecável, perfeita e muito boa. A única lamentação que eu tenho é que realmente os roteiros daquele X-Men daquela época eram totalmente desfavoráveis ao Ciclope, que é um personagem que poderia apresentar e representar muito mais do que foi os X-Men, do que foi representado nas telinhas, porque na animação a gente sabe que isso é totalmente diferente. Temos a apresentação do Gambit lutando contra o Shang-Chi. E, cara, achei muito foda, acho muito legal. Esse ator sendo reaproveitado, principalmente pós os filmes do Deadpool. Esse ator sendo reaproveitado eu acho muito interessante. E nos traz, talvez, uma certa nostalgia / desejo mesmo dele interpretando o Gambit. Eu acho que contra o Shang-Chi, que pra mim é um personagem totalmente descartável, eu não dou a mínima mesmo de quem vai sobreviver nessa batalha aqui, porque aparentemente eles estão lutando e possivelmente são personagens de universos diferenciados, não são personagens do mesmo universo. Então, basicamente, já deve ser algum tipo de batalha para decidir, talvez, quem acaba sendo o sobrevivente de cada realidade ou universo. Temos a aparição do Loki, e esse Loki é aparentemente um Loki que tá trabalhando dentro da AVT, não é aquele Loki que tá segurando os universos. Então é um pouquinho diferente, não sei qual vai ser esse tipo de Loki que vai ser apresentado, já que a gente tem várias realidades. Essa situação possivelmente é anterior àquela do início do trailer, em que o Quarteto Fantástico, junto com os Novos Vingadores, chegando
lá pra se apresentar para a Pantera Negra, a nova Pantera Negra, que meu Deus do céu, por quê, cara, por quê? Era só colocar um ator diferente aí, mas tudo bem. Vão lá e possivelmente para conversar com o Namor e talvez unir forças sobre a nova diversidade, ou pelo menos o novo desafio que eles vão ter daqui pra frente. Temos a aparição também da Mística, se eu não me engano, e o que foi dito é que ela é a antiga atriz, aquela velha atriz, só que com um design totalmente diferente. Confesso que não foi muito do meu agrado, mas basicamente a Mística não é um personagem que eu gosto muito, então pra mim é meio que whatever toda essa situação. Professor Xavier com o Magneto, eu acho que nesse momento o trailer entra num climinha de despedida, em que um está ao lado do outro e é meio que um se despedindo do outro, já que a merda está sendo instaurada totalmente. Achei legal que o Professor Xavier tá com aquele uniformezinho com um X no próximo ao ombro ali, que é basicamente o uniforme dos X-Men. Cara, gostei bastante. Aqui é o Homem-Formiga despedindo possivelmente da sua filha, não vou entrar em tals, me aprofundar em tals detalhes. O irmão da Sue Storm se despedindo dela, então é o Tocha, então a merda tá realmente acontecendo. A própria Sun se despedindo da Shuri, que é a Pantera Negra. Caramba, é muito difícil eu conseguir dar esse tipo de declaração, mas fazer o que, né? Fazer o que? Aqui é o Sensoro, o Sen. Igual eu falei, o trailer ele meio que encaminha e demonstra um tipo de desespero por parte de todos os personagens, algo que talvez eles não vão conseguir enfrentar sozinho. Assim é dito no próprio, assim, é o clima que foi dado à direção desse trailer e também assim é dito pelo próprio Professor Doom, que tá narrando a situação, e logo depois passa para o Thor, dando a declaração de que ele nunca enfrentou um desafio tão grande como esse. Então, é pra se dizer que realmente a merda está sendo totalmente instaurada. Essa aqui é uma cena muito boa do Gambit pulando lá de cima, dando um mortal e regaçando com o seu cajado no chão e explodindo a bagaça toda. Aqui é o Ciclope soltando o seu poder máximo. Não sei qual que é, talvez, a situação por trás disso. Mas ali atrás a gente possa ver, talvez, algo como que se fosse passos gigantes. E isso me lembra muito os Sentinelas. Então, talvez tenha algo relacionado a isso. E nesse momento é o Thor indo pra cima do Dr. Doom. No mesmo estilo dos filmes anteriores, em que ele foi pra cima do Thanos e que conseguiu desferir um golpe muito crucial em cima do Thanos, antes mesmo do estralo, mas que foi muito forte, superou até os poderes das 5 joias juntas, e nesse caso o Thor tenta desferir talvez o mesmo golpe, só que dessa vez o Dr. Doom consegue parar ele com 2 dedos. Isso aqui me lembrou muito Dragon Ball Z, aquela cena em que o Trunks vem do futuro e pede para testar os poderes do Goku, e o Goku, beleza, 2 dedos. E ele envolve dois dedos com Ki ou Aura, coisa parecida, e consegue defender todos os golpes do Trunks apenas com 2 dedos. Se eu não me engano é 1, né? Não são 2. Mas aqui me lembrou bastante aquela cena, achei muito interessante, e só demonstra talvez o nível de poder do Professor Doom diante de um tipo de ferramenta que foi capaz de superar 5 joias juntas ou coisa parecida. Eu acho que é isso o que o trailer quer nos demonstrar. O Thor, obviamente, fica apavorado com esse tipo de situação, porque se o Dr. Doom conseguiu deter o golpe dele com uma simples... com tanta facilidade, não tem como enfrentar esse tipo de inimigo. Acho que é por isso que durante o trailer ele fala que ele nunca enfrentou um oponente tão poderoso igual a esse. Eu quis, e pelo menos tirei print dessa parte do trailer, porque eu achei curioso a situação pelo menos hipótese do que tem sido levantado, que como no início do trailer o Professor Doom fica dizendo que as coisas não vão continuar sendo da mesma forma, de um jeito que ele está do lado deles e não contra, surgiu uma hipótese, surgiu uma teoria de que talvez esse Dr. Doom não seja o Tony Stark, seja outro personagem, e que talvez depois, durante o filme, o Tony Stark assume esse posto de Professor Doom, ou seja, talvez algum tipo de variante, já que nesse universo cheio de variantes, cheio de possibilidades, tudo pode acontecer, então meio que não tem muito limite. O problema de quando não tem muito limite é que as coisas podem ficar muito fora do controle, e aí não ficar algo tão coeso ou algo tão bom, mas verdadeiramente eu fico muito curioso para saber o que vai acontecer nesse filme, e eu acho que é só por isso que talvez eu vou acompanhar a saga de Doomsday, ou pelo menos esse primeiro filme. Eu acredito que o segundo filme vai ser muito melhor, porque tem não diria easter egg no final desse trailer, mas tem uma situação colocada que aí vai fazer todo
o sentido. Se aproximando do final do trailer, o Thor fica dizendo e declara que, como é uma força que ele não pode enfrentar sozinho e que aparentemente ninguém possa, apenas um milagre possa salvar eles. E ele vai caminhando dentro de uma possível nave ou coisa parecida e é confrontado por uma pessoa. Ele primeiro direciona o seu martelo para essa pessoa, estando com as duas ferramentas, e solta ela, e essa ferramenta pousa na mão de Steve Rogers, o Capitão América. O verdadeiro Capitão América, pelo menos. Então, essa situação é muito, talvez, inovadora e gratificante. Porque por mais que o Steve Rogers esteja de uma aparência totalmente patética, talvez uma esperança de que os verdadeiros heróis que a gente conhece, o Steve, o Hulk, o Thor, sabe? Toda a trupe, até mesmo o Tony Stark de outra dimensão, se reúnam para justamente resolver a parada. Eu acredito que, como são 2 filmes, a princípio não vai ser tão bem resolvido, possivelmente vai ter uma grande reviravolta nesse primeiro filme para depois ter a resolução no segundo filme. Eu acabei tendo uma grande ideia aqui que, se for juntar com a teoria que eu acabei de falando para vocês sobre o Tony Stark não ser o Professor Doom ainda, já pensou esses heróis de outro universo, se Steve de outro universo, eles aparecem e o Homem de Ferro deles se tornar o Professor Doom no decorrer do filme? Não sei o porquê, por algum motivo, mas eu acho bem interessante. Vamos ver o que a Marvel tem a nos oferecer. Logo oficial, Avengers Doomsday, e a data do filme, que vai ser dia 18 de dezembro de 2026, esse ano. Vai ser, assim, um negócio maluco, e eu tô doido pra saber como que vai ser esse filme. Então esse foi a minha análise barra cena barra comentários sobre o que aconteceu e o que foi apresentado pra gente nesse trailer. Estou curioso pra saber como que os criadores barra escritores barra roteirista barra Kevin Feige vai resolver toda essa merda, toda essa lama que a própria Marvel se enfiou com uma sequência de filmes terríveis que não são de agrado popular e de que de repente eles vão ter que sair de tudo isso de uma forma totalmente diferente. Eu acho que acaba sendo uma porta de entrada para o exploramento do novo universo após esses 2 filmes do Doomsday, que são os X-Men, que eu acho que ali sim tem um potencial enorme de poder ser apresentado, trabalhado e talvez ser bem melhor roteirizado do que já foi feito pela Fox. Mas eu não sei como isso vai se desenrolar, eu não sei como isso vai terminar. E eu tenho até aquele medo de o final ser pior do que a gente imagina. A gente tá esperando que seja um negócio grandioso, que seja um negócio que vai salvar a porra toda, e de repente seja um negócio que realmente decata a falência moral e total da Marvel sobre tudo isso. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal pra ajudar. Vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!